Fala galera, tô aqui com o Daniel Silveira, campeão do ICS Joinville. Não, o ICS não, né? O ICS Joinville, é isso aí mesmo, velho. Tá. Vulgo regionalzinho. De que daí você tava jogando? Tá, eu tava jogando de Spyro ou em Second. Quais são as suas impressões do torneio? A gente acertou bastante no Metacall. A gente pensou na hora de fazer o... É até importante falar isso, que na hora da gente fazer a build, a gente não fez uma build totalmente voltada contra o Spyro, porque a gente pensou num torneio um pouquinho mais diversificado. Se fosse um torneio de maior porte, com muita gente, um nacional, um ICS, um continental, alguma coisa assim, talvez a gente pudesse chutar uma predominância aí de 70%, 80% de Spyro. Como a gente chutou que ia ter uma variedade mais dos outros metas aí, Magician, Trickster e mais uns rogues aí, a gente deu uma mudada um pouquinho na build. E no final das contas a gente acertou certinho, tem uma outra carta diferente, a build é mais ou menos padrão. Mas uma outra carta foram diferentes, foram justamente as escolhas para jogar contra decks variados e não focado na Mirror Match. Beleza, fique à vontade aí, pode começar. Então tá, vou pular as cartas genéricas aqui, ó. 3 Super Agente, 3 Valentão, para ir segundo, um Sleeper, o Zoanaut aqui, né, o Sleeper, o Kickfix, Drone, Master Plan, Last Resort, Gofu, que era o extensor, também era bom para começar um monte de combo. A gente botou algumas opções no extra deck para tirar mais vantagem dele ainda, e me ganhou alguns jogos também, sempre vão ter, também não é muito diferente de qualquer outra build de Spyro. Acho que monstros, por assim dizer, acabam, porque agora começa o Sand Traps do deck, que também não foge muito do padrão. São 3 Ash, 3 Ogre, 1 Maxi. E aqui a carta que a gente, pelo menos eu não vi mais ninguém usando, foi uma coisa que a gente pensou e acabou dando muito certo no torneio, me ganhou muitos jogos, que foram 2 Effectivator. Dessa carta tem bastante coisa para falar, isso aqui é mais padrão. O Veiler foi uma escolha mais pensando que era uma carta boa contra o meta, mas era uma carta também muito forte contra os decks rogues, e ela abria tipo mais um leque que o nosso deck podia pegar do que só focado na Mirror Match, como se fosse, por exemplo, 2 Ghost Reaper aqui. Em várias situações, se fosse a Ghost Reaper na minha mão ao invés do Veiler, eu teria provavelmente perdido aqueles jogos. Então, as interações do Veiler principalmente pensando no Magician, que a gente achou que teria uma grande representatividade lá, ele pega tudo, ele pega o Veiler, ele pega o Joker, ele pega Harmonizing, ele pega Wolf Dragon, ele pega aqueles Supreme Kings que vem do extra deck para tentar roubar o jogo, ele pega o Time Star, e principalmente, que foi a jogada que a gente mais tentou fazer, e eu quebrei o campo do cara com isso, ele pega o Ômega, que foi quando eu consegui dar um Veiler muito bem dado no Magician, que ali eu já sabia que eu tinha ganho o jogo, porque ele pendulou 3 bichos, sendo um Harmonizing, ele trouxe o quarto bicho do deck, então e o quarto bicho era aquele White Wing, o outro Tanner. Então ele tinha 2 vertentes para ele, ou ele fazia uma jogada de Double Ômega, faria um Ômega, bania, fazia outro Ômega, bania, perdi 2 cartas da minha mão, não ia ser um negócio legal. Ou ele poderia fazer o Ômega Bagusca, que também era uma jogada muito ruim, que poderia me quebrar as pernas. Quando ele fez o primeiro Ômega, eu dei o Veiler, travou essa Monster Zone dele, ele não teve o que fazer. Quando veio pro meu turno, ele teve que passar, veio pro meu turno, quando veio, eu entrei na main phase, ele pode dar efeito do Ômega, mas a primeira ação é minha, então eu já setei a minha Spiral Resort, para não saber o que eu estava jogando, e daí só então ele pôde dar o efeito do Ômega, mas daí a minha Resort eu já não perdia mais. O Veiler ganhou esse jogo. No round 4 do torneio, eu também joguei contra Trickster, e essa carta aqui foi simplesmente suprema contra o Trickster. Ele tem que ter a Candina para começar os combos, e o único out dele, do Veiler, seria a Licores na mão, e muitas vezes a Licores já é a busca da Candina. Em outras situações de mid-game, o cara vai descer a Candina, vai voltar lá para a mão, descer a Licores. Se a Candina está na mão, quer dizer que a Licores já está no campo, então quando ele tentar fazer a Normal Summon de novo, ele pode tomar o Veiler. E você parar com esse follow-up eterno do Trickster atrapalha muito as jogadas dele. Foi um jogo que eu fiz 2-1 contra o cara, as 2 partidas que eu ganhei da match, o Veiler foi crucial, e se fosse, acho que, uma Reaper ou Skullmaster, a gente não teria tido tanto sucesso. E também pensando ainda no outro meta que seria o Spyro, se ele tem o Spyro Resort, é uma bosta essa carta, daí fode o esquema. Mas se ele não tem, isso aqui faz essencialmente o papel que a Ashe faz no Double Helix. Ele faz Double Helix, efeito você dá Veiler, você pode guardar a sua Ashe
para Master Plan no Grave, caso ele ainda consiga jogar com a Plan. Claro que o Skullmaster também faz isso, você pode dar Ash no Helix e Master na Master Plan. Mas diferente do Skullmaster, o Skullmaster era bom praticamente só contra Spyro. Isso aqui era bom contra quase todo o resto. E se pensar em deck Rogue, como um ABC, que eu podia dar naqueles combos de Ancient Fairy Dragon, travar a zona dele. Quase tudo contra Rogue Deck isso aqui pegava. Pra mim foi a melhor carta do torneio, me ganhou vários jogos, com certeza foi crucial pra eu ganhar o regional. E daí segue mais umas cartas padrões, 3 Exote, mais 3 Exote, 2 carros por segundo, uma dessa carta aqui é Assault, uma Rota, um Foolish, 3 Foolish Good, não acho bom usar Double Summon, Foolish Good é muito melhor, abre muito mais jogadas, principalmente para Master Plan, uma One for One, daí algumas cartas que diferenciam também. Primeiro o Book of Eclipse, muita gente usou, acho que por causa do SS, que teve uns finais de semana atrás, e do ARG também, muita gente estava usando. Ele é out para Baguska, ele é out para o Sleeper. Eu usei só um, por espaço no deck, foi a última carta a entrar no deck, eu estava com 39. Eu queria uma carta mais genérica para pegar um monte de coisa, e acabou sendo bom. Eu não consegui resolver efetivamente de uma vez. Tomei alguns que me complicaram durante o torneio, mas o meu, talvez porque eu estava usando só o One Out, não veio as horas que eu precisei, então não sei se eu manteria, eu preciso testar mais essa carta, mas eu vejo muita gente usando e eu gosto muito dela. Não sei se nesse meta ela é tão boa assim, mas é uma carta muito boa. A outra coisa que a gente decidiu por usar, não usamos Twin Twister nem Cosmic Cyclone no main deck, mas usamos duas Spell Shattering Arrow. Essa carta aqui é muito forte. Você pegar contra o Magician, ainda mais que você pega o cara de calça curta, os caras não estão esperando isso aqui no Game 1. O cara tenta a jogadinha padrão de botar a spell dos Magician, o Wisdom Eye e Escala. Ele vai perder 3 cartas de uma vez só e dificilmente volta pro jogo nisso. Ela limpa o campo do Spyro quando o cara ativa o efeito do Sleeper, dando alvo nele mesmo e 2 cartas suas. E na Mirror Match é muito fácil de você obrigar o cara a usar o efeito do Sleeper, porque você ativa o campo, ele é obrigado a dar o efeito do Sleeper, porque senão as tuas cartas não vão mais poder ser target, você vai fazer mais um. Então no que ele ativa o efeito, você dá Shattering Arrow, vai limpar a resort dele, vai limpar o equipe que está no Sleeper. O efeito do Sleeper vai resolver, agora ele não está mais equipado, ele vai se destruir, o efeito do Sleeper no Grave ativa, vai varrer o campo do cara. Então essa carta é muito, muito forte. Contra o Trickster ela não era boa, infelizmente, mas ela não era inútil, tanto contra a Trickster quanto o Rogue Dex, porque ela vira uma Mystical piorada, né? Ela tipo limpa spell, face up se você precisar. E como a maioria dos decks aí, que pelo menos tentam jogar o meta, usam cartas de campo, ela não era tão morta quanto uma outra carta poderia ser. Ela não limpava a trap dos Magician, não limpava outras coisas assim, cartas face down, mas ainda assim era uma carta boa de ter de Game 1, principalmente se você pensar no meta de Spyro e Magician. E por último, uma trap dos Spyro básica. Depois eu pego. Tá, eu vou pro Extra. Extra também não tem nada, acho que muito importante de falar. São 2 Helix, uma Link Spider para jogadas de Gofu, um Proxy Dragon para jogadas de Gofu, ou quando você toma Reaper e precisa resolver a Master Plan, daí você pode tentar jogar com o Proxy. Decode Talker geralmente para acabar jogos. O Gaia vale um pouco falar. A gente viu que jogando contra o Magician, às vezes você criar a zona do Decode Talker pro oponente, você dava a chance dele fazer jogadas melhores e talvez tentar voltar pro jogo. Então o Decode era a carta para matar jogo, para dar ataque, bater, ou quando você precisava mesmo usar o efeito dele para negação. O Gaia, por não gerar essa zona pro cara, às vezes era uma escolha mais segura para um jogo grindado, para você manter o controle do jogo. E às vezes parece irrelevante você só criar uma zona pro cara, mas em alguns testes a gente viu, cara, não é a melhor opção você dar mais uma pendulada pro cara, mais uma zona de extra deck. O cara pode fazer uma casca aqui e voltar ao teu decode. Então o Gaia foi uma opção para segurar jogos que você já estava em controle, mas você não tinha condição de ganhar naquele turno. Daí o Ninguiça para jogadas de Gofu, um Firewall, eu fiz, foi útil. Não fiz horrores, fiz acho que uma vez ou duas no torneio, mas foi útil as vezes que eu fiz. Um Ball Reload, rouba jogo. Baguska por segurança. Poderia dar Reaper nele, mas eu não uso Reaper de main deck.
Essa Sylvan aqui ela é muito boa, o ataque dela é bem relevante. E ela também é um ótimo Psyblocker, porque quando você faz as jogadas ali que você não pode ser super agente, o cara dá super agente, você faz jogada de drone e kick fix, transforma os dois nela, mata o Psyblocker, consegue tentar voltar pro jogo. E tem mais umas cartas aqui, acho que são os Synchros. Eu usei uma Black Rose, que era mais uma jogada pro Gofu, e dá mais valores para a gente traps, principalmente quando vinha múltiplas, ou qualquer rogue deck que precisasse explodir um campo, ela era mais uma opção que tinha no extra deck. Não fiz nenhuma vez, mas estava aí se precisasse. Ancient Fairy Dragon, mesma coisa, não fiz nenhuma vez. Se precisasse, tava aí para explodir o campo do cara, adicionar a minha resort, fazer jogadas com Gofu, até porque por causa do Gofu também, e dessa jogada eu usei o Coral Dragon, que daí fica uma jogada forte, mas acabei não usando os dois também nenhuma vez, mas estavam aí se precisasse. E por fim, como respeito ao ABC, é um deck que é um efeito cascata aí, se começa a rodar, vira uma bola de neve, é muito difícil você limpar aqueles campos que ele fica fazendo ABC todo turno, e tem decode, e depois faz ABC de novo, e 3 bichos para tributar, e os bichos ficam gerando recursos. Então, como a gente não queria usar uma carta focada, como era o System Down no side, a gente já tinha Reaper, que daí a gente botou um ABC aqui, respeito pro deck, que a gente achou, como eu falei no começo, que a build o torneio em si não seria tipo 80, 90% Spyro. Então a gente contou com decks como ABC, como Invoked, como True Draco. Então respeito pro deck, deixei aqui no extra, tinha espaço sobrando e já tinha uma maneira de lidar com o deck. De side, a gente botou 2 Reapers para Mirror Match. Para match do ABC também eu já tinha elas. Como mesmo sendo um Spyro com Second, eu não botei Reaper de main deck, porque eu não sabia se eu de fato ia enfrentar tantos Spyros assim. Preferi botar ela só de Game 2. 3 com Macers também, pra Mirror Match também, mas ele também pega um monte de deck que ativa coisas no Grave, então era mais uma opção aí que dava uma variada. Então gostei de usar ele também. A equipe aqui ele é bom, principalmente com o deck rogue, é buscável, combina com a mecânica do deck e bane 2 cartas. Até contra o ABC a gente testou, porque daí o cara desfazia o ABC, botava 2 bichos ali embaixo, a gente batia num, bania os 2, já acabava com aquela bola de neve do cara. Contra outras cartas também era bom, forçava coisas do Trickster. Eu usei, não foi tão útil quanto achei que ia ser, mas na teoria era muito bom. A gente pensou antes de botar, foi a última carta a entrar no site, mas estava aí se precisasse também. Coloquei no side, não veio. Usei 2 Twin e uma Cosmic pensando no Magícia, mas a Twin também é igualmente boa. Eu não queria usar a 3 Twin, porque eu queria ter usado a segunda Cosmic. Pensei em fazer 2-2, que elas têm aplicações diferentes. A Twin, às vezes, o descarte dela é bem relevante, mas como faltou espaço no side, eu queria uma coisa mais genérica, eu usei 2-3, foi a opção que a gente tomou. Para ir primeiro contra Invoked, ABC, Pêndulo, genérico aqui essa carta aqui também, quebrava tudo. A Dimensional Barrier é muito forte, podia quebrar o cara, então tá aí. E a pior carta do site, 3 mini match. Coloquei algumas matches, não é bom porque eu quero ser segundo e ela conflita com a senha de trap. E tanto que eu tomei 2 num jogo de um cara, o cara me deu tudo, me deu 2 Evelyn, Maxê, Reaper, Ogre, ele me deu tudo e perdeu. Porque essa carta acaba conflitando com a tua senha de trap, ela fica pesando na sua mão. Eu botei nela em alguns outros jogos de Rogue, botei até contra um Magician que eu peguei, não veio. Não usei nenhuma vez, tomei algumas vezes no torneio, mas mesmo assim acabei ganhando. E acho que isso aí é os toques no Gofu. Algum agradecimento? Sim, agradecer ao meu brother aqui, o Ures. Ficou tempos treinando comigo com o deck pra gente montar a build certinha pro torneio. A gente pensou bastante antes de montar o deck. Agradecer o pessoal de Curitiba que foi comigo lá pro torneio. A gente foi em, acho que 7 cabeças. E a gente conseguiu 3 lugares no top 8, eu fiquei em primeiro, meu colega de time ficou em segundo, o Furquim que tá gravando ficou em 8º, então a gente pegou bastante do top 8 de lá. A galera toda que me ajudou a treinar aí. Agradecer o Guilherme, que foi meu adversário na última rodada. Eu fiz uma cagada na última rodada do torneio, o cara mostrou um fair play absurdo.
E Quem tem respeito. então tem respeito pro cara, que isso é que a gente tem que ter. E agradecer a galera da organização do evento lá, foi bem legal. A gente acabou acertando no Metacal e vamos continuar jogando aí. Os próximos regionais estamos aí também. Exato. Partiu Floripa. Mais uma vez, parabéns aí. Valeu! Isso aí.